Bom, agora que vocês já sabem o que é uma estimativa, por que as pessoas pedem estimativa, né? E alguns tipos de estimativa que a gente colocou, alguns que são mais comuns, né? Orientados a story points, outros orientados a horas. A gente pode usar estimativa de diversas formas, né? Mas é muito para muito do que a gente já conversou. Obviamente que a gente pode usar outros mecanismos para gerar previsibilidade, né? Como usar métricas de fato, como métricas de fluxo, como cycle time, como os lead time, como vazão, e usar características relacionadas à estatística para conseguir representar essas coisas. Mas enquanto a gente não fala disso, eu estou aqui para mostrar como é que a gente fala de estimativas dentro do Gira. Tá? Então vamos lá, deixa eu mudar minha tela aqui. Legal. Estamos aqui dentro de um quadro no Gira. O Gira subentende que para você trabalhar com estimativas, você está falando de Scrum. Tá? Então, se você está falando de Scrum, você faz estimativas, beleza? E essas estimativas podem estar baseadas em story points, horas, ou no caso aqui do Gira, também podem estar constando com tipos de itens, ou melhor, contagem de itens, né? Então, ó, eu estou aqui com um quadro chamado Live 1, ele está configurado com um quadro Scrum. Como que eu sei que ele é um quadro Scrum? Porque ele está aqui com sprints, né? Então, quando a gente tem esse tipo de informação, ele assume naturalmente que é um quadro Scrum, beleza? Então, esse quadro aqui está configurado para receber estimativas do tipo Story Points, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com o quadro Scrum dentro do Gira, vocês vão perceber que vocês vão ter aqui algumas coisas, né? Então tem o menu lateral, tem esse backlog, né? Se vocês entrarem aqui no quadro do Gira, por exemplo, onde está aqui sprint ativo, vocês vão ver que está um quadro vazio, porque a sprint não está ativa ainda. Então a gente tem que configurar isso de forma que consiga ficar visível, tá? Beleza, eu já tenho aqui uma sprint criada, mas se vocês quiserem criar uma sprint, é só vir aqui criar sprint, ele vai criar uma segunda aqui no nosso caso, tá? Eu vou deletá-la só para poder trabalhar na sprint que está aqui acima, ok? Legal, criei a minha primeira sprint, tá aqui o nome da sprint quadro 3, ele joga essa quadro sprint 3, ele joga o nome automaticamente, tá? Você consegue alterar o nome se você quiser, você vem aqui, ó, editar sprint, ok? E vou colocar algumas histórias. As histórias, os cards, né, vejam que eles têm algumas informações na linha, né? Então tem o nome, tem o símbolo do tipo, tem aqui um épico, o ID, a prioridade, e uma bolinha cinza que é a estimativa, tá? Então se eu clicar aqui dentro da história, ele vai abrir o menu lateral, e nesse menu lateral eu consigo ver aqui o campo Story Points. Tá? E aí eu posso colocar aqui a pontuação que eu quiser. Ele não configura, o Gira não configura para ser colocado só com Fibonacci, tá? Ele não tem essa limitação. Então você tem que colocar de acordo com a prática que você tem aí com o seu time. Tá legal? Legal. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou jogar aqui algumas histórias dentro da minha sprint para que ele receba e comece a calcular a estimativa. Veja que interessante, aqui ó, eu tenho 3 pontos, né, que é a história salada, e aqui tem a estimativa da sprint. Tá? Então se eu colocar mais uma história aqui em cima, tá? Vou até fechar essa página lateral aqui, essa janelinha aqui. Vamos subir algumas histórias. Então vou subir essa aqui. Vejam que aqui, ó, a bolinha cinza que está aqui do lado, ela já contabiliza a estimativa da sprint. Então vou jogar aqui algumas histórias. Legal. Então essa sprint aqui está com 21 pontos de estimativa, tem aqui 5 itens. Tá? Eu vou dar início nessa sprint. Ok, vou jogar aqui, por exemplo, que a sprint ela está começando hoje, dia 10. Né? Às 9, vou colocar aqui o início 9h56 e o término às 11h56, ok? Legal. Aqui, ó, eu tenho uma sprint iniciada com itens com estimativa. No card ele aparece aqui a estimativa, 8 story points, 5 story points, tá? E se você vier aqui em backlog de novo, tá aqui a sprint iniciada, e aí aqui em cima, ó, ele coloca os itens que você está trabalhando de acordo com a categoria de status que você tem. O que é isso? Né? Então, hoje você não iniciou nenhum item. Né? Tá tudo em to do. Então, 21 pontos em cinza, que é to do. Se eu pegar essa história aqui e colocar aqui ó, em andamento,
Na hora que eu voltar para o backlog, ele vai colocar aquela pontuação em andamento, olha só. 8 pontos em progresso e 13 em to-do, ok? Felipe, tá, beleza, você me mostrou aqui como é que eu inicio o sprint, como é que eu jogo os itens, como é que eu visualizo e tal, né? Se você colocar aqui, por exemplo, se eu encerrar esse card aqui lá na sprint, ele vai colocar a terceira bolinha na bolinha verde com a pontuação que consta aqui, tá? Mas como é que eu configuro isso, né? Então, você tem que vir nas configurações do quadro. Então, estou aqui, 3 pontinhos, configuração do quadro. Vamos procurar aqui o menu estimativa. No meu já está aqui selecionado, mas normalmente vocês vão abrir no geral e aí entrar aqui em estimativas. Tá? Estimativas, vamos lá, tipos de formas de estimar. Eu tenho aqui os 3 que eu mencionei, Story Points, estimativa de tempo e contagem de itens. Story Points é o que está aqui agora, então todos os gráficos que tem dentro do Gira, como Burn Down, como Sprint Report, como relatório de velocidade, esse tipo de coisa, vão estar configurados de acordo com Story Points. Tá? Então se eu fechar esse sprint agora, ele vai contabilizar Story Points. Vamos mudar aqui a estimativa para a estimativa em tempo original. Ou seja, estimativa em horas, né? Vejam que aqui ó, eu tenho alguns cards já com estimativa, tá vendo? Aqui tem esse card com estimativa de 6 horas, esse com 2 dias. O Gira por padrão vem configurado que um dia representa 8 horas. Então se eu colocar num card aqui, por exemplo, esse card aqui, História 2, não está estimado. Eu vou colocar a estimativa aqui, ele vai afetar aqui os gráficos, mas não tem nenhum problema, tá? É só para a gente conseguir usar o exemplo. Se eu colocar aqui 8 horas, ó, ele conta como um dia. Você consegue alterar isso se você quiser, tá? Mas por padrão, um dia representa 8 horas. Vejam que aqui no backlog, ó, aquelas 3 bolinhas que a gente viu mais cedo, configuram as horas. Tá? Então 3 dias em to-do e 6 horas em in progress. Por que 3 dias em to-do? Porque eu tenho aqui um card estimado em um dia e outro estimado em 2 dias. E aquele com 6 horas em progresso. Tá? Agora vamos configurar aqui para estimativa com contagem de itens. Ou seja, ele olha quantos itens você tem. Beleza? Vejam que aquela bolinha de estimativa sumiu. Não consta mais aqui, ó. Porque eu não estou estimando de fato, eu estou contando itens. Então dentro da minha sprint, o que eu tenho? Eu tenho 4 itens em to-do e um item em progresso. Tá? Essa é uma boa forma de você conseguir introduzir, começar a introduzir aspectos como, e formas de trabalhar como no Estimates, num time que trabalha com Scrum. Né? Então você tira um pouquinho a estimativa, você pode até usar a estimativa para conseguir quebrar melhor os itens, mas a partir do momento que você começa a eliminar o conceito de estimativa, você consegue configurar isso daqui e considerar só a quantidade de itens que está na sua sprint. Ok? Então, super simples de configurar, super tranquilo, né? Vejam que é meramente você conseguir manipular essas informações, você conseguir entrar nas configurações e alterar de acordo com isso, tá ok? Mas Felipe, por que eu teria, por exemplo, mais de uma forma de estimativa? Posso ter mais de uma forma de estimativa no quadro? Pode, você consegue ter mais de uma estimativa. Para que você teria? Às vezes tem times, eu já vi times que estimavam em pontos e em horas. Tá? Pontos para conseguir colocar tamanho e capacidade, e horas porque às vezes o projeto demandava logar horas dentro da ferramenta. Então colocavam as duas juntas, e aí você consegue ter 2 burn downs, 2 sprint reports, vai de acordo com a informação que você tem ali, tá bom?